João capítulo 21, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 21. João capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler os versos de 1 a 22. Evangelho de João, capítulo de número 21, do 1 ao 22. Evangelho de João, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, tanto os irmãos que estão aqui no templo, quanto aqueles que nos acompanham pela internet, não é? Que o Senhor abençoe o coração de cada um ao ouvir esta mensagem. João 21, lerei a partir do verso 1, então, acompanhe a leitura por gentileza. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eles responderam: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe então: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos,
e outro te cingirá e te levará por onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste o que será? Jesus lhe respondeu: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isto importa a ti? Quanto a você, segue. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra lida, e por esta primeira parte do culto, onde pudemos ser edificados, quando cantamos louvores ao teu nome. Mas, Pai, precisamos ser alimentados com a palavra viva, tua palavra santa. E nós nos dispomos neste momento, querido Pai, e clamamos a Ti, como clamou o teu servo no passado: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Querido Pai, queremos Te ouvir, e ouvir de tal forma que o Senhor de verdade nos ajude a crescer na fé, a amadurecer, a progredir na vida cristã, a Te amar mais, a fazer mais e melhor a Tua vontade, a crescermos na comunhão, no amor entre irmãos, a firmarmos de tal forma que nós, Senhor, jamais nos desviemos dos Teus caminhos. Para tanto, Senhor, use esta palavra, a Tua palavra santa, e fale conosco nesta noite especial, em nome de Jesus, amém. O tema da nossa mensagem vem aí do verso de número 15. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E este é o nosso tema. Amas-me mais que estes? Amas-me mais? Meus irmãos, se houvesse um medidor de amor, um amormômetro, e que de 0 a 10 medisse aí a temperatura, o grau, não é, do nosso amor pelo Senhor, isso fosse feito, fosse medido hoje, quanto o amormômetro indicaria do meu amor a Deus? Talvez alguém aqui vai dizer assim: xiii, pastor, se eu contar a minha situação para o senhor, até pedra chora. Meu amor não está em alta. Meu amor não está lá essas coisas. E se Jesus viesse aqui hoje à noite, nesse culto, a mim e a você, e Ele olhasse olho no olho, e Ele mirasse em nós, e nós não pudéssemos responder outra coisa senão a pura verdade, e Ele fitasse em nós, no nosso olhar, e dissesse: amas-me mais que estes? Qual seria a nossa resposta? Qual seria a minha, tua resposta? Antes de respondermos, consideremos algo importante no texto. O que significa a expressão mais que estes? Mais que estes. Há 3 possibilidades debatidas entre os cristãos. Quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que estes? Primeiro, isto poderia significar assim: amas-me mais do que você ama a estes outros discípulos? Ou seja, Pedro, você me ama mais do que você ama os discípulos, ou você ama os discípulos mais do que me ama? Segundo, poderia significar, é o que é debatido, amas-me mais, poderia significar: Pedro, o teu amor por mim é maior do que o amor que eles têm por mim? Ou,
Em terceiro lugar, poderia significar: Pedro, você me ama mais do que os peixes? Na primeira, considera-se a comparação do amor de Pedro entre Jesus e os demais discípulos, não é? Será que Pedro amava por um momento mais os irmãos do que a Jesus? Mais as pessoas do que a Jesus? Será que Pedro havia invertido a ordem dos mandamentos? Ao invés dele amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a si mesmo, ele estava amando mais o próximo a si mesmo do que Deus em primeiro lugar? Será que ele havia invertido isso? Será que é isto que Jesus está questionando no coração de Pedro? Olha, eu não creio que era nesse sentido que Jesus estava questionando Pedro. Não creio. Não é? Realmente não acredito. Mas isso pode acontecer. Há pessoas que amam mais as pessoas do que amam a Deus. E isso é tão verdade que às vezes por causa de uma pessoa ela deixa de estar na presença de Deus. Às vezes por causa de um convite de uma pessoa ela deixa de estar no convite de Deus. Às vezes por causa de uma pessoa ela deixa os seus compromissos com Deus, porque ela ama mais as pessoas do que a Deus. Então pode acontecer, mas não vejo que era o caso de Pedro. Em João capítulo 6, versículo 66, quando muitos discípulos se afastaram, Pedro publicamente disse assim: Senhor, para onde iremos nós, sendo que é o Senhor quem tem as palavras da vida eterna? Eu não posso te deixar, Senhor. Nesse texto mesmo, ele acabara de estar com alguns discípulos num bar, pescando a noite toda, mas ao reconhecer que Jesus estava na praia, ele larga tudo e vai estar com Jesus. Então havia um amor no coração de Pedro por Jesus maior do que pelos discípulos, certamente. Por isso não acredito que era nisto que Jesus se referia quando ele perguntou se Pedro amava mais ele do que estes. Na segunda, que é a comparação da medida do amor de Pedro, entre o amor de Pedro por Jesus e dos demais discípulos por Jesus, não é? Que é debatido inclusive. Será que Jesus estava querendo saber se a quantidade de amor, se o tipo de amor de Pedro era maior ou melhor por Jesus do que os dos outros discípulos? Será que João não amava mais a Jesus do que Pedro? Será que é isso que Jesus está perguntando? Creio que se fosse esse o alvo de Jesus, irmãos, Jesus teria sido um pouco mais direto, mais específico, como por exemplo, talvez ele teria dito assim: Pedro, você me ama mais do que esses outros discípulos me amam. Não tão subjetivo. E Jesus não fez isso. Ademais, há pouco tempo atrás, Jesus havia corrigido uma demonstração de rivalidade entre os discípulos lá em Marcos capítulo 9, versículos de 37 ao 40. Jesus corrigiu e disse que não poderia haver concorrência entre eles. Estaria ele agora passando por cima daquilo, instigando a concorrência? Estaria Jesus estimulando esses sentimentos concorrentes entre os discípulos? Eu também acredito que não. Acredito que não. Então, ao que se refere esta pergunta de Jesus a Pedro? Amas-me mais do que estes? A maioria dos cristãos sinceros que têm estudado esse texto concordam que Jesus está questionando o amor de Pedro às paixões do seu coração. Ou seja, Jesus estava perguntando: Pedro, você me ama mais do que estes peixes e algumas coisas mais? Então Jesus estava questionando Pedro assim: Pedro, o espaço que os peixes, as redes, os barcos e a amizade que você tem com os pescadores, ela é maior, o amor que você tem por isso é maior do que o amor que você tem por mim, Pedro? E a pergunta de Jesus faz sentido, porque Pedro acabara de chutar o balde do ministério e voltou a pescar. Então a pergunta de Jesus é propícia e significativa. Pedro, você ama essas coisas passageiras mais do que a minha vida, do que eu que sou eterno? Logo a pergunta de Jesus a Pedro era: Pedro, você me ama mais que você mesmo? Você me ama mais que sua vida, Pedro?
Você me ama mais que os seus amores deste mundo? Você me ama mais que os prazeres que este mundo pode oferecer? Pedro, você me ama mais que suas redes? Pedro, você me ama mais que o seu barco? Você me ama mais que seus peixinhos, Pedro? Que seus amigos? Você me ama mais, Pedro? Amas-me mais? Agora eu volto ao ponto acima da pergunta, que me referi quando Jesus, se estivesse aqui, faria a nós. Então, se Jesus olhasse para nós aqui, nesta noite, nos nossos olhos e nos perguntasse: amas-me mais que você mesmo? Amas-me mais que seus desejos? Amas-me mais que os seus prazeres? Amas-me? Amas-me mais que os seus sonhos? Amas-me mais que seus amigos? Você me ama mais que suas paixões nesse mundo? Amas-me mais? Qual é a resposta que você de pronto poderia dar para o Senhor? Pedro respondeu as 3 vezes: o Senhor sabe que eu te amo. Jesus perguntou 2 vezes se Pedro o amava ao ponto de estar comprometido totalmente com ele, mesmo se isso significasse morrer por ele. Nas 2 primeiras vezes, Jesus usa a palavra grega para amor, que é ágape. E isso significa: Pedro, você me ama com um compromisso tão grande que se você tiver que morrer por mim, você morrerá. E nas 3 vezes que Pedro responde, ele diz: Senhor, eu te amo, eu tenho um compromisso contigo, mas pelo que aconteceu até agora, eu acho que não estou pronto para morrer pelo Senhor. Então, na 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama com um compromisso de andar comigo, de viver comigo? Você gosta de mim? Você realmente quer, não é, andar ao meu lado? Você quer viver comigo cada dia, mesmo que você não esteja pronto ainda para morrer comigo? E Pedro diz: é isso, Senhor, ainda é isso. É claro, irmãos, que quando Jesus faz essas perguntas a Pedro, lhe vem à mente momentos, não é, atrás, e você sabe que Pedro 3 vezes negara que conhecia o Senhor, porque ele ficou com medo de morrer. Uai, se ele ficou com medo de morrer por Cristo, como é que ele ia responder para Cristo agora que o amava a ponto de morrer por ele? Ele não pôde responder, porque não estava pronto ainda. No entanto, Jesus lhe pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Por que Jesus faz isso? Porque Jesus está, em primeiro lugar, confirmando sua reconciliação. Em segundo lugar, confirmando o seu chamado. E em terceiro lugar, confirmando o seu ministério. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, até aqui você me amou com um amor capaz de crer em mim, de obedecer a minha palavra, de viver até um certo limite por mim, mas você não consegue morrer por mim ainda. De hoje em diante, Pedro, eu vou colocar um amor no seu coração, que você vai estar pronto a morrer por mim. De hoje em diante, eu vou mudar o que está no seu coração. Eu vou mudar a sua vida. Isso é tão fato que o versículo 18, Jesus então descreve: olha, Pedro, o teu fim vai ser assim. Vão pegar você, vão levar de um modo como você não quer, para um lugar que você não quer, e você vai morrer por mim, e você vai glorificar o meu nome pela sua morte. Porque eu vou dar o amor que você precisa para morrer por mim. Pedro não recua, porque Pedro está crescendo, ele está aprendendo. Ele ama o Senhor, mas ele sabe que precisa de ajuda para chegar ao ponto de ter um compromisso cabal, completo e mortal. Eu abro um parênteses para dizer que se você é um cristão de verdade, algumas vezes na vida você se depara com Pedro, e eu também.
Alguns momentos que nós enfrentamos de dificuldade e a gente pensava que estava pronto, com uma fé viva, com uma fé firme, com um amor. Eu acho que eu posso morrer por Cristo. Mas de repente vem uma tempestade, de repente vem uma luta tão grande, de repente vem uma enfermidade, de repente vem um ataque do maligno e a gente descobre que não está tão pronto assim. E aí a gente sente vergonha. E aí a gente diz assim: Senhor, eu gosto muito do Senhor, eu amo o Senhor, mas eu ainda não estou maduro o suficiente para morrer por Ti. Irmãos, isso é muito sério, sabia? Aqui no Brasil, nós vivemos uma liberdade tremenda. Mas se você vai no Cazaquistão, por exemplo, e visita uma igreja do tamanho da nossa lá, quando você entrar no hall de entrada da igreja, você vai ver placas com o nome de pessoas de 2015, 16 e 17, que porque creram em Cristo, foram executadas por causa do nome dele. Amas-me mais que estes? Você me ama mesmo com um compromisso de morte? De vida e morte? Então aquilo que Pedro não conseguiu por si mesmo, agora ele conseguirá a partir daí, por causa do poder de Jesus em sua vida. Logo, cada um de nós pode amar mais a Cristo. Como? Se totalmente nos derramarmos na sua presença, nos enraizarmos nele e dele recebermos o poder para tanto. Então o amaremos mais que estes, mais que qualquer outro ser, mais que qualquer outra forma de vida, e mais que qualquer coisa. Irmãos, eu espero que chegue o dia de verdade, que eu possa olhar para vocês, e que talvez vocês possam olhar para mim, e todos nós juntos possamos dizer como Jó: ainda que o Senhor permita minha morte, eu nele confiarei. Eu não arredarei o pé, pode fazer o que quiser. Que o Senhor nos ajude a amadurecer a esse ponto. Eu sei que você já ama o Senhor, eu sei disso, tenho visto isso na sua vida semanalmente. Mas nós temos que amadurecer até chegar àquele ponto em que nada nesse mundo seja mais importante para nós do que Deus. Que nenhum compromisso desse mundo seja mais atraente, seja mais convidativo, seja mais cativante do que o nosso compromisso com o Altíssimo. Ao ponto de nada nos tirar da sua presença em momento algum. Este texto fala do amor de Pedro por Jesus, do amor de Jesus por Pedro. E se você olhou desde o início do texto, você vai ver que o negócio aqui é entre Pedro e Jesus. Esse texto fala sobre eles. E Jesus aparece a alguns discípulos junto ao mar de Tiberíades. Mas o alvo é Pedro. Tanto que 10 vezes o nome de Pedro é citado em 22 versículos. Porque o alvo é ele, o foco é ele. O foco é ele. Pedro amava o Senhor. Sua vida até ali já demonstrara isso. Claro, ele era um homem. E como homem ele falhou e feio. Mas isso não arrancou do seu coração o amor que Deus já tinha plantado. No entanto, em sua sinceridade, ele se frustra com o seu fracasso. Seu amor, como uma chama, diante da pressão que foi a morte de Jesus, fica diminuído, mas ainda está lá e Jesus sabia disso. Talvez nem Pedro sabia quando disse: eu vou pescar, mas o Senhor sabia. E se muitas vezes nós desistimos de Deus e dos caminhos de Deus, e achamos que nosso caminho, que a nossa vida, nossa jornada, que nossas escolhas são melhores, e a gente vira as costas para Deus e vai, se a gente desiste, eu quero dizer para você, que no coração, onde Deus plantou a sua semente, Deus dele jamais desistirá, jamais desistirá. É por isso que Jesus vem atrás de Pedro, depois da ressurreição. Deus não desiste de amar o seu povo, e nem seu amor se esvai da vida onde ele fez brotar uma fonte a jorrar. Não se esvai. Aquele que começou boa obra na vida de uma pessoa, a completará. A completará. E como é que Deus faz isso? Como é que Deus trabalha a vida de uma pessoa? Vejamos a vida de Pedro rapidamente aqui, numa síntese bem curtinha. Primeiro,
Deus permitiu o fracasso na vida de Pedro, para que Pedro aprendesse a não andar por vista, mas por fé, não confiar na carne, mas no Espírito. Então Deus permitiu que Pedro negasse a Jesus. Segundo, ele deixou Pedro tomar a decisão de deixar o ministério. Talvez você tenha pensado em deixar a vida cristã, sabia? Há pessoas que às vezes pensam isso. E às vezes Deus permite que a pessoa deixe. Pedro havia tomado essa decisão de deixar o ministério e voltar à velha vida de pescador. Está aí no versículo 3. Terceiro, ele não permitiu que houvesse sucesso na nova empreitada de trabalho toda aquela noite. Pedro, um excelente pescador, experiente, talvez, não é? Alguém que tinha vários troféus na conquista do seu trabalho como pescador. Mas aquela noite, por alguma razão que Pedro desconhecia, toda vez que eles lançavam a rede, se eles lançavam do lado direito, o cardume estava do lado esquerdo. Eles viravam, não, está do lado esquerdo. Eles lançavam do lado esquerdo, o cardume estava do lado direito. Naquela noite, não é? A noite foi da pesca. Não tem um ditado que um dia da pesca e outro dia do pescador? Naquela noite foi da pesca. Os peixes sabiam exatamente onde estava a armadilha. Porque o Criador dos peixes contaram o segredo para eles, antecipadamente. Quarto, Deus, ou Jesus, não é? Usou perguntas para levar Pedro à reflexão e relacionamento. Pescando, vocês pegaram alguma coisa? Foi o que Jesus perguntou para eles. Quinto, ele deu uma lançada de rede. E o que nem a noite toda eles pescando conseguiram apanhar, Jesus deu para eles numa lançada de rede. E sexto, ele separou Pedro dos demais para reacender a chama de seu amor. Jesus sabia que Pedro amava mais. Pedro precisava ser relembrado e restaurado, como talvez você hoje à noite aqui precise ser relembrado, restaurado, trazido de volta ao altar, não é? Deixar essa besteira que o diabo colocou com a seta que voa de dia aí, né, pastor Carlos? Com a seta que voa de dia, com os dardos inflamados do maligno que foram lançados na sua mente e tem dito a você assim: vai viver a sua vida, você é uma pessoa tão jovem, você é tão novo, você é tão bonito, você precisa curtir um pouco a vida, deixa esse negócio de cristianismo um pouco de lado, viva um pouco a vida. Talvez o diabo tenha lançado esses dardos inflamados no seu coração, na sua mente, não é? Enganando você, tentando atrair você com amigos, não é? Com recursos deste mundo. Mas se você é um crente em Jesus, a chama do amor de Deus está no seu coração e ela vai arder, mais cedo ou mais tarde, e o Senhor vai reacendê-la de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro. Amas-me mais, Pedro? Amas-me mais, crente? E quem ama mais? Tem algumas características, e é elas que eu quero observar no texto aí, para a nossa edificação esta noite. Será que nós amamos mais o Senhor do que nossos sonhos, nossa família, nosso emprego, nossos desejos, nossos alvos nesse mundo? Será que amamos mais o Senhor que essas coisas? Será que amamos? Vamos fazer uma sondagem então em nosso coração. Vamos fazer um autoexame. Vamos praticar o que aprendemos na ceia hoje de manhã. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Será que amamos o Senhor de verdade? Será que amamos mais que estes? Primeiro, quem ama mais, obedece ao que Jesus manda. Verso 6. E ele lhes disse: lancem a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram-na, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. Perceba que a obediência foi imediata. E Pedro comandava o barco ali. Quem ama mais obedece ao que Jesus manda. E o que Jesus manda? Primeiro, Jesus manda que haja arrependimento no coração humano. Mateus 4,17 diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Por quê? Porque arrependimento significa mudança de pensamento, de direção e de vida. Pensamento, direção e vida.
Talvez nós ainda amemos mais a nós mesmos do que a Deus. Arrependamos-nos. Talvez nós estejamos pensando que deixar o lar, estejamos pensando em deixar o lar que Deus nos deu. Arrependamos-nos. Talvez nós estejamos nos entregando aos prazeres de nossa carne e amando esse mundo. Arrependamos-nos. Talvez nós estejamos frios na fé. Arrependamos-nos. Meus irmãos, o cristianismo é a religião dos arrependidos, que todos os dias tem que se arrepender, porque todos os dias tem o que ser mudado em suas vidas. Olha, o cristianismo é a religião dos arrependidos, que todos os dias tem do que se arrepender, porque todos os dias tem o que ser mudado em suas vidas. Há algo a ser mudado na sua vida? Então você vai ter que se arrepender de alguma coisa. Jesus mandou arrependermos. Talvez você não seja um crente em Jesus como seu Salvador ainda, e tem vivido aí, amando os peixes, os barcos, as redes, seus prazeres, seus sonhos, sua vida pessoal. Jesus disse: arrependa-se e creia no Evangelho. E o Evangelho diz: Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, Jesus é o sacrifício perfeito, cabal, completo. Creia em Jesus e Jesus salvará a sua vida. Arrependa-se. Jesus manda arrepender-se. Segundo, Jesus manda crer nele de todo o coração. Marcos 5:36. Creia de todo o coração e crer nele somente. Creia somente nele para o perdão dos seus pecados, e aí ele acontecerá. Creia somente nele para que as portas se abram para a sua vida, então elas se abrirão. Creia somente nele para que o choro que vai durar uma noite se transforme em alegria no amanhecer, e ela acontecerá. Mas creia somente nele, tão somente nele. Terceiro, Jesus manda que temamos, aliás, que tomemos o seu jugo e aprendamos dele. Mateus 11, não é? Em diante. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ou seja, vem andar comigo. Quem ama mais, meus irmãos, obedece a Jesus, anda com Jesus, vive com Jesus cada momento, cada minuto, cada segundo, cada dia. Sabe, irmão, é muita ousadia. Escute bem o que eu vou te dizer. É muita coragem a gente acordar de manhã, ficar todo cheirosinho, bonitinho, catar nossa pastinha, ou nossa colher de pedreiro, seja o que for, e sair para o nosso trabalho, para a nossa lida, sem antes dobrar-se aos pés da cruz. É muita coragem. Tem que ter muita coragem. Para começar, você não sabe se será o seu último dia de vida nesse mundo. Você não sabe se vai enfrentar um acidente. Você não sabe se vai ser diagnosticado com uma doença incurável. Você não sabe se vai ser sequestrado por alguém. Você não sabe qual é a notícia que você vai receber nesse dia. É muita coragem, é muita ousadia acordar de manhã, sair para a nossa lida até a tarde, como diz a palavra do Senhor, sem antes visitar, não é, o altar do Senhor, sem antes se dobrar a Jesus Cristo, sem antes orar aquele que um dia fora crucificado. É muita ousadia. Jesus disse: quem ama obedece e faz o que ele manda realmente. E Jesus manda: tome o meu jugo. Não sai sozinho não. Vem andar comigo e deixa eu andar contigo cada momento, aonde você estiver. Amas-me mais do que estes? Quem ama, meus irmãos, em primeiro lugar, obedece ao que Jesus manda. Temos obedecido ao que ele manda. Segundo lugar, quem ama mais, recebe o que Jesus oferece. Está aí no versículo de número 9 e 12. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe e pão. Brasas, um peixe e pão. E aí versículo 12. Disse-lhe Jesus: venham comer. Preparei aqui um jantar para vocês.
Vocês tremendos pescadores que não pegaram nada. Venham comer o peixe que eu peguei para vocês. Venham jantar. Quem ama mais, recebe o que Jesus oferece, porque o que Jesus oferece é sempre o melhor. E Jesus ofereceu um jantar aos pescadores, com brasas, peixe e pão. Jesus queria aquecê-los, com certeza ao redor daquela fogueira, depois de uma noite molhada e fria. Como Deus quer aquecer a sua vida, talvez molhada de lágrimas, por viver num mundo tão mau, ou uma vida fria, não é? Pelos banhos de água fria, que pessoas têm jogado sobre a sua vida. Mas quando você chega para Jesus, Ele sempre tem brasas para aquecer o nosso coração, para aquecer a nossa vida. Mas Jesus também ia saciar a fome deles, depois de uma noite toda cansativa de trabalho. Eu admiro a linguagem que João usa neste momento especial. Eu vou ler, eu quero que você se lembre de algo que aconteceu hoje de manhã. Tomou o pão e deu-lhes. Semelhantemente, tomou o peixe. Não é a linguagem da ceia? Não é? É a linguagem da intimidade. É a linguagem de um pai com os filhos ao redor da mesa. É a linguagem daquele que está acolhendo as suas ovelhas, que sabe que elas estão apavoradas, angustiadas, com medo, que não tem um amor ainda tão maduro que possa morrer por ele, mas que o amam, que já tiveram um compromisso de fidelidade. Veja, Jesus direciona-se para Pedro. A comunhão que o pecado havia quebrado entre Pedro e Jesus, Jesus está restaurando na vida de Pedro. Quem ama mais, recebe o que Jesus oferece. E Jesus hoje oferece a companhia dele para você. E se você o ama mais, receba a companhia de Jesus. Jesus oferece o aquecimento ao seu coração, talvez que esteja frio e cansado pelas lutas da vida. Jesus oferece a sua destra de comunhão àqueles que não têm ninguém mais neste mundo. Jesus oferece pão àquele que tem fome, a fome na sua alma, de coisas além desta vida, que satisfazem realmente. Jesus é o pão da vida, que satisfaz plena, completamente. Jesus oferece um novo começo àqueles que estão sem rumo. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, vamos recomeçar. Vamos voltar para o ministério. Vamos voltar para a igreja. Vamos voltar a ser aquela bênção que você foi quando você converteu. Lembra do primeiro amor? Que você evangelizava até poste, como dizem os pregadores por aí? Lembra que você ia ter um aniversário na sua casa, você fazia questão de fazer um culto? Lembra que ia chegando o final do ano, você queria fazer um culto no lar, porque você queria que a sua família ouvisse o evangelho? Vamos voltar ao primeiro amor? Pedro, vamos voltar para aquela jornada tão gostosa que vocês tiveram comigo durante 3 anos, Pedro, onde milagres aconteceram, pessoas foram transformadas e salvas. Pedro, vamos recomeçar? Irmão, vamos recomeçar? Talvez seus pensamentos estão sendo iludidos por este mundo. Vamos abandonar isso daí, vamos recomeçar a nossa intimidade com Deus. Olha, você não pode voltar ao início de sua vida e fazer um novo começo, mas você pode recomeçar um novo rumo, retomar um rumo hoje à noite e começar a construir um novo fim com Jesus na sua vida. Uma nova vida, uma vida de comprometimento, uma vida que agora Pedro poderia dizer um pouco mais adiante. Aliás, nas suas cartas ele vai dizer, não é? Um compromisso tão forte, tão fiel, que agora ele poderia daí para frente morrer pelo nome de Cristo. Quem ama mais, recebe o que Jesus oferece. E Jesus está oferecendo a você hoje à noite um recomeço. Lembra quando você vinha para os cultos, e cada culto era uma festa, e cada culto era algo assim maravilhoso que Deus fazia no nosso coração, e os hinos eram novos, e a pregação a gente anotava, e a gente saía pronto para falar para pessoas durante a semana, porque o ardor do poder de Deus vinha sobre nós.
Ah, meu irmão, não deixe que isso se apague da sua vida. É hora de recomeçar, talvez, hoje à noite, como Jesus chamou Pedro. Quem ama mais, recebe o que Jesus oferece. Terceiro lugar, quem ama mais, reconsidera as paixões do seu coração. Verso 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, amas mais do que estes? Amas-me mais do que estes? Quais são suas paixões? Quais são minhas paixões? Será que a minha família se tornou tão importante na minha vida que ela está consumindo toda a minha atenção e eu não sou mais capaz de deixar pai e mãe por causa de Jesus? Sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente tem que colocar Malaquias 3:10 em prática. E às vezes é difícil. Lá trata de dízimo. Mas ele diz: faça prova de mim. Quando o Senhor me chamou para o ministério, meus irmãos já tinham ido. Minha irmã e o meu irmão já estavam no seminário, já tinham até formado. E aí Deus começou a falar ao meu coração, e Ele disse que queria a minha vida, e eu tinha certeza disso já. Mas eu tinha dois problemas. Primeiro, que eu amava a faculdade. E segundo, que minha mãe tinha uma doença gravíssima no coração. Faculdade era difícil, mas não era impossível. Mas com quem que eu ia deixar minha mãe? Era só nós dois. E virava, mexia, ela dizia assim: você vai acabar cuidando da mãe, né? Sobrou para você. Então, quando o Senhor começou a falar ao meu coração e me chamar para o ministério, aquilo foi pesando demais. E eu perguntava para Deus: Senhor, e quanto a esta? Até o dia que o Senhor disse para mim: se eu quero que ela fique, o que te importa a ti? Quanto a você, segue-me. E eu tive que tomar uma decisão muito difícil, mas tomei. Hoje eu sei que foi pela pura graça de Deus. Mas eu também posso testemunhar hoje, irmãos, que minha mãe praticamente foi curada desse problema no coração, porque ela nunca mais teve crise de coração. Claro, ela já tomava muitos anos remédio controlado, mas a coisa ficou feia ao ponto assim de ela ir para UTI, não é? E beirar a morte. Mas de lá para cá, ela teve uma melhora tão significativa, que um doutor em Apucarana disse assim para ela, depois de uma série de exames, falou assim: Dona Cida, Deus abençoe sua vida, fique tranquila, a senhora deve morrer de alguma doença, muito provavelmente não será do coração. Faça prova de mim, disse Deus. Quanto a este, é comigo. Quanto a você, faça o que eu estou mandando. Me obedeça. Reconsidere as paixões do seu coração. Coloque-me em primeiro lugar. Deixa que do resto eu cuido. E, irmão, Ele cuida mesmo. Você conhece minha mãe, né? Ela fala bastante. Quais são suas paixões? É o seu emprego? Então, pastor, a menina dos meus olhos é meu emprego. Irmã, abre o olho, hein? Se a menina dele for o emprego, e se o emprego for mais importante que Deus, você precisa reconsiderar isso. Seus sonhos. Quais são suas paixões? Seus desejos de experimentar os prazeres e lazeres que esse mundo dá? As amizades, as vaidades, seus projetos de vida, sua projeção nesse mundo, a música. Então Jesus vai perguntar para você hoje à noite mais uma vez: amas-me mais do que estes? Amas-me mais? Reconsidere.
Quando não reconsideramos, acabamos nos entregando a paixões humanas, e nossos olhos acabam se enchendo com as vitrines que este mundo expõe. E se o diabo perceber que eu e você realmente temos algum tesouro aqui neste mundo, eu vou dizer uma coisa para você: não vai faltar propaganda sobre esse tesouro. Ele vai fazer de tudo o que puder para manter a sua atenção aqui. De tudo. Até te dar uma promoçãozinha lá no serviço, hein? Até isso. Se ele perceber. Em Gênesis, do capítulo 13 ao 19, nós encontramos a história de Ló. Meus irmãos, a história de Ló é impressionante. Ele havia recebido o favor de Deus, porque quando Abraão saiu da sua terra, não é? Abraão não levou ninguém exceto Ló. Então foi um prêmio praticamente para ele. Ele havia sido acolhido por Abraão e ensinado por Abraão, o pai da fé. Ele estava aprendendo, vendo a vida de Abraão, a viver pela fé. Ele prosperou. Então houve um dia que ele teve que fazer escolhas. Deus, através de Abraão, olhou para ele e falou assim: Ló, escolhe. Deus vai, por várias vezes na sua vida, dizer para você e para mim: escolhe. Escolhe o caminho. Escolhe por onde você vai andar. Escolhe quais são os passos que você vai dar daqui para frente. Escolhe. Nesta hora, aquilo que está em seu coração e no meu virá para fora. Aí nós seremos conhecidos. Ló fez sua escolha. Ele olhou para as campinas e viu aquela cidade enorme, maravilhosa, não é? Tecnológica, símbolo do mundo perdido. E aquilo atraiu o seu coração. Ele mirou naquela direção e disse: Abraão, eu vou para aquele rumo ali, ó. Gostei daquilo, hein? Ó, meu negócio é cidade grande. E diz as escrituras que Ló, pouco a pouco, foi estendendo suas tendas para perto de Sodoma. Ele escolheu partir para lá. Ele achava que lá haveria espaço de sobra para ele. Ele achava que lá no mundo distante de Deus, haveria felicidade. Ele achava que lá haveria progresso. Ele achava que lá poderia encaminhar a sua vida, a vida dos seus filhos, eles seriam prósperos. Mas foi lá, aos olhos de quem tudo parecia direito, que era o caminho da morte. Porque foi lá que Ló se afastou de Deus. Sucesso, avareza, vaidades, desejos incontidos, ambição, inundaram o coração de Ló, de toda a sua família, de tal modo que eles se perderam no meio daquela cidade terrível. Interessante, não houve resistência, não houve restrições, mais e mais seus desejos foram sendo satisfeitos e instigados. Então, se passar no seu coração qualquer pensamento assim, ó, eu tenho tido uns pensamentos de deixar os caminhos do Senhor, mas não é por muito tempo, não, só por um pouco, é porque eu quero fazer isso, fazer aquilo lá. Então, se não for a vontade de Deus, Ele vai impedir. Eu quero dizer que isso é uma oração do diabo. Não houve restrições para Ló. Ele escolheu. Deus disse: escolhe o caminho da vida ou o caminho da morte. Nossa vida, meus irmãos, depois de crentes, também é feita de decisões. Então lá estava Ló dentro de Sodoma e completamente longe de Deus. Será que esta é a vida de alguém aqui esta noite? Os caminhos do homem parecem retos aos seus olhos, mas o fim deles é de morte. Gênesis 19 nos diz que Ló nunca ganhou o que buscou e nunca achou o que procurava. Pelo contrário, ele perdeu foi tudo. Perdeu seu caráter cristão, capítulo de 5 a 8. Perdeu a confiança de suas filhas. Perdeu seu gado e bens. Perdeu sua esposa. Perdeu seus filhos. Alguns em Sodoma e outros para o pecado. E se Abraão não intercede por ele, e se Deus não ouve Abraão e reboca Ló de dentro de Sodoma, perdia a própria vida. Quem ama mais, reconsidera suas paixões. Você ama Deus? Ei, é contigo que eu estou falando. Você ama Deus? Reconsidere. Reveja o seu coração. Retome a direção.
Pedro, você me ama mais que estes, então volta para o ministério. Então faz o que eu estou pedindo. Penúltimo lugar, quem ama mais? Ama quem Jesus é. Versículo 16. Tornou dizer-lhe a segunda vez, preste atenção que a pergunta é diferente. Simão, filho de Jonas, amas-me? Na primeira é amas-me mais do que estes? Agora não. Pedro, você ama a mim como pessoa mesmo? Você me ama mesmo, Pedro? Meus irmãos, Jesus é Deus. Jesus é o verbo que se fez carne, é o meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único sacrifício perfeito, completo, cabal, capaz de salvar, perdoar e reconciliar o homem com Deus. E sabe quando é que nós amamos Jesus por quem Ele é? Quando tudo que temos é retirado de nós, como no caso de Jó, e ainda assim não pecamos contra Deus, nem lhe atribuímos falta alguma, e ainda oramos, ainda que Ele me mate, eu continuarei a servi-lo. Amamos Jesus por quem Ele é, quando não nos dobramos ante a idolatria deste mundo, mesmo que isto custe nossa vida na fornalha acesa, 7 vezes mais, como em Daniel 3, do 16 ao 30. E meus irmãos, eu quero dizer para vocês, que na medida que se aproxima a volta de Jesus, a fornalha vai ser acesa, você vai ser perseguido, você vai ser instigado a se afastar de Deus. Irmãos, às vezes a fornalha está acesa, e às vezes ela vai ser acesa 7 vezes mais. Nós amamos, ou sabemos que amamos a Jesus por quem Ele é, quando abrimos mão de nossos direitos, exigências, ideologias, religião, gostos, por causa do Senhor, eu abro mão. João Batista demonstrou isto, quando disse, que Ele cresça, e eu diminua. Eu abro mão da fama, eu abro mão, para que Ele cresça. Então Jesus pergunta para mim e para você, você me ama mesmo? Por quem eu sou? Muitos dizem amar a Jesus, quando na verdade amam seus milagres, suas bênçãos, suas promessas, sua prosperidade. Não amam quem é Cristo, amam o que Cristo faz. Mas eu quero convidar você hoje à noite a amar quem Cristo é. E eu termino, quem ama mais, persevera como discípulo até o fim. Verso 18 e 19. Pedro, quando você era moço, você ia onde você queria. Mas daqui para frente, quando você for ficar mais velho, vão pegar você e vão levar onde você não quer ir. E você, Pedro, vai me glorificar com a morte que você vai ter. Ou seja, Jesus está declarando que Pedro será um discípulo fiel até a morte. Até o último suspiro, até o último respirar, até o último piscar de olhos dele. Ele será um servo de Deus. Quem ama mais, vai até o final. Jesus faz uma declaração tremenda sobre o fim da vida de Pedro. Ele iria morrer como um mártir, e ele nunca se afastaria, seria uma bênção até o final, glorificaria Jesus com sua morte, ele seguiria até o último suspiro como discípulo fiel. Meus irmãos, vivemos dias difíceis, o amor tem se esfriado de muitos, a fé está em falta. Em muitos lugares há apenas sombras e rastros da igreja, mas não há mais igrejas. Sabe qual foi a notícia que o pastor Roberto nos deu na quinta-feira sobre a sua igreja? Foi triste, não foi, pastor? A igreja que o enviou há 37 anos para cá, fechou as portas. Os crentes foram embora. Não havia mais crentes na igreja americana. Que coisa, não? A apostasia se faz presente em muitos lugares. O amor se esfria, a fé falta. Mas você, irmão, não precisa estar entre estes. Você não precisa ser entre estes de pouca fé, onde o amor se esfriou, onde se afastaram dos caminhos do Senhor. Não! Amas-me mais. Você pode amar mais o Senhor, porque o Senhor pode hoje à noite restabelecer todo o seu amor na sua vida. Quem ama mais vai perseverar até o final. Eu espero te ver lá, em nome de Jesus.
Quero finalizar. Amas-me mais que estes. Vamos voltar ao amormômetro. Se ele me disse nosso amor pelo Senhor, o que me diria hoje à noite? O quê? Se Jesus descesse agora aqui, olhasse nos seus olhos e te perguntasse: amas-me? Que dirias? Talvez alguns de nós que tivesse que perguntar, que Jesus tivesse que perguntar para nós 3 vezes: você me ama? Ama? Ama mesmo? Você me ama? Lembremos ainda, meus irmãos, que o amor que Jesus requer é um amor de comprometimento total, completo e cabal. Talvez alguns de nós nos entristeceríamos como Pedro, porque nos últimos dias não temos amado o Senhor como Ele é digno, com um compromisso fiel até a morte. Mas se houver tristeza, que haja arrependimento, de profundo desprezo à vida mundana e desejo de transformação de vida. E que todos nós estejamos prontos a obedecer ao Senhor que diz: quanto a você, você segue-me. Eu termino com a pergunta que eu iniciei: amas-me mais que estes? E o que aqui em sua vida demonstra isso? Vamos orar. Eu gostaria que você olhasse para dentro do seu coração neste momento. Eu gostaria que você falasse com o Senhor, porque esta palavra é dele. Ele falou comigo, e eu já tive que dar a resposta. Quanto a você, é entre você e ele. Ele te pergunta: você me ama mais que estes? De verdade, de todo o coração. Amas-me mais que tudo? Você está pronto a se comprometer comigo de verdade, em santidade, em consagração, em uma vida nova, em uma busca permanente diária pelo Senhor, por sua vontade? Você me ama mais que estes? Amados irmãos, queridos irmãos, que o Senhor se agrade de nós ao ponto de nos dar um amor tão grande por Ele, que sejamos inabaláveis na fé. Pai, obrigado pela Tua palavra, e obrigado pela pergunta que o Senhor nos fez hoje à noite. Ainda bem que o Senhor usa perguntas, porque isso exige de nós respostas. Por favor, Deus, peço que o Senhor tome cada alma que está aqui, e que sem nenhuma exceção, a começar pela minha própria vida, todos nós possamos dizer com firmeza: eu amo o Senhor, eu te amo, Senhor. O Senhor é o maior tesouro da minha vida, o Senhor é a minha paixão, o Senhor é a minha maior alegria, o Senhor é o que dá sentido à minha vida. Foi pelo Senhor que eu nasci espiritualmente, é pelo Senhor que eu vivo, e é por Ti que eu quero morrer. Eu te amo, Senhor. Amado Deus, ajude-nos a ter esse amor. Agora faça com que nós tenhamos esse amor de forma prática. Então que no nosso viver diário, tudo que nós pensarmos, fizermos e falarmos, possa demonstrar que nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração. Leve-nos em paz em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pense nessa pergunta e dê a resposta. Agrade ao Senhor com ela. Uma ótima semana a todos, com uma oração silenciosa. Terminamos. Vamos em paz.